Esse é um daqueles vídeos que eu simplesmente adoro gravar. É um daqueles vídeos que dá um verdadeiro nó na cabeça daquelas pessoas que foram um pouco afortunadas pela natureza na questão intelectual. Aquele pessoal que vulgarmente a gente chama de burro, sabe? Pois é. Esse vídeo com certeza vai fundir a cabeça dessa rapaziada. Bom, esta manhã, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, que é alvo de um processo de impeachment em curso na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, acordou com a presença da Polícia Federal e do Ministério Público Federal na sua residência oficial. A polícia e o Ministério Público Federal foram lá cumprir mandado de busca e apreensão e levaram inclusive o notebook, o celular pessoal do governador, etc, etc, por conta de uma investigação que está em curso sobre uma compra irregular e superfaturada de respiradores que aconteceu aqui em Santa Catarina, no governo do Moisés, lá no início da pandemia. E aí, muita gente sabe que eu sou amigo do Moisés, então assim que saiu essa notícia, começou uma porrada de mensagem lá no Instagram, aqui comentário nos vídeos do YouTube, mensagem de WhatsApp em grupinho. E aí, brigadeiro, não vai comentar não sobre a visita da Polícia Federal ao Moisés? E aí, brigadeiro, o que você achou da operação de hoje do Ministério Público lá com o Moisés? E aí, brigadeiro? Mas é lógico que eu vou falar, meu irmão. Vocês acham que eu não vou falar? Ah, lógico que eu vou falar. Mas não sei se eu vou falar o que vocês querem ouvir. Pode ser que vocês aí que foram menos afortunados pela natureza em questão intelectual, burros, né? Os burros. Pode ser que vocês fiquem irritados, magoados, tristinho, coraçãozinho partido, emoji, né? Tem emoji de coraçãozinho partido? Pode ser. Caso vocês fiquem, podem xingar à vontade, tá? Xinga aqui nos comentários, tá? Melhorar o algoritmo do canal. E também me xinguem lá no Instagram, porque lá eu retribuo. Lá aí rola treta mesmo. Aqui não rola. No YouTube dificilmente eu entro em treta. No Twitter eu fui degolado, já tô fora. Então se quiser tretar legal, vai lá no Instagram, @brigadeiromma. Vou inclusive deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vai lá e briga comigo, tenta me cancelar. Só lembre-se que eu sou incancelável. Mas lá a gente tampa no pau, a gente se arrebenta, rola tudo que é tipo de treta. Sensacional. E o pessoal que quiser acompanhar, me segue lá também, @brigadeiromma. Pois bem, vamos aqui começar. Lembrando que eu vou sempre me ater aos fatos concretos. Aqui a gente vai falar sempre sobre fatos. Sempre, porque o que impera aqui no nosso canal é a verdade. Doa quem doer, chore quem tiver que chorar, sorria quem tiver que sorrir. Então vamos lá. Pergunta que todo mundo me fez. Brigadeiro, o que você achou hoje da visita da Polícia Federal e do Ministério Público Federal lá na casa do Moisés? Porra. O que eu achei? Eu adorei, porra. Eu achei sensacional, eu achei maravilhoso, achei que demorou muito. Demorou demais. Eu queria que isso tivesse acontecido bem antes, tá? Bem antes, tivesse acontecido bem antes. Por quê? Porque eu, como catarinense de coração, sou carioca, mas adotei Santa Catarina e Santa Catarina me adotou também. É um caso de reciprocidade amorosa incrível entre Santa Catarina e eu. Então, eu como catarinense de coração, tendo minha família toda catarinense, minha esposa e meus filhos catarinenses, e principalmente por ser amigo do Moisés, eu quero que essa investigação ande o mais rápido possível e que chegue-se à conclusão o mais rápido possível de quem foi o culpado pela compra superfaturada dos respiradores. Brigadeiro, o que você acha? Bom, na minha opinião, e aí é minha opinião e eu vou depois dizer para vocês o porquê dessa minha opinião e eu vou argumentar com fatos. Na minha opinião, o Moisés não tem envolvimento com esta compra. Ah, meu Deus, você está dizendo que não houve a compra? Não. A compra superfaturada, a irregularidade, com certeza absoluta houve, tá? Ah, e o Moisés não tem culpa? Não tem culpa direta, na minha opinião. Na minha opinião, ele não fez parte do rolo, tá? A culpa dele foi o quê? Foi em nomear vagabundo que fez o rolo. Foi confiar em vagabundo que fez o rolo. Que usou a confiança do governador para fazer o rolo. Ah, brigadeiro, e se lá na frente a investigação mostrar que o Moisés é culpado direto, teve envolvimento no rolo? Meu irmão, eu sou o primeiro a dar-lhe uma fritada na cara dele. E ele sabe disso, o Moisés sabe disso. Ele me conhece bem. Eu sou o primeiro a dar-lhe uma fritada, faço questão de visitá-lo na cadeia, só para tirar sarro da cara dele,
E depois disso, eu nunca mais dirijo a palavra ou sequer menciono o nome do Moisés. Só que no momento, eu tenho muitos indícios que me levam a crer na inocência absoluta do Moisés em relação a isso. Quais são os indícios? Vamos lá. O primeiro e mais forte indício, isso baseado em fatos. Vou esquecer aqui, não, Moisés é um cara que eu sempre tive como uma pessoa correta, reta. Lembrando que eu e Moisés, a gente participou da formação do PSL aqui em Santa Catarina. E inclusive nos tornamos amigos porque em momentos curiosos, né, do partido aqui em Santa Catarina, que alguns membros da executiva estadual queriam fazer algumas práticas pouco republicanas, eu e o Moisés batemos o pé e negamos qualquer tipo de irregularidade, de safadeza. Eu ameacei quebrar tudo e quem esteve do meu lado em primeiro momento sempre foi o Moisés. Mas eu vou esquecer isso aqui. Vou me basear no fato mais importante, na minha opinião. Essa investigação que está acontecendo da compra irregular dos respiradores, sabe quem iniciou essa investigação? Quem solicitou essa investigação? O próprio Moisés. O próprio Carlos Moisés. Isso está documentado. No dia 23 de abril, quando chegou a notícia até ele de que poderia haver uma suposta irregularidade na compra de respiradores, o Moisés, o governador Carlos Moisés, solicitou à Polícia Civil de Santa Catarina que investigasse o caso. Então, das duas, uma. Ou ele não tem envolvimento, ou ele é um maluco completo de hospício. Porque se o cara faz safadeza e pede para a polícia investigar, alguma coisa está errada. E aí eu faço um paralelo com o senhor Witzel, Wilson Witzel, com o senhor Flávio Rachadinha Bolsonaro, né? Com o senhor Luiz Inácio Cachaceiro da Silva, né? Esses três que eu acabei de citar, eles sempre agiram de uma forma a retardar ou tentar anular as investigações, né? O senhor Flávio Rachadinha Bolsonaro, ele por mais de 10 vezes, ele entrou com mais de 10 recursos pedindo para parar as investigações sobre ele. O Lula, mesma coisa, porrada, recurso após recurso, parar as investigações. O Witzel, mesma coisa. O Moisés não. O Moisés solicitou à Polícia Civil que o investigasse, o seu governo para descobrir quem era o culpado dessa maracutaia, dessa safadeza, dessa putaria, né? Não posso ficar falando aqui, senão o YouTube, né? Além disso, recentemente, o senhor Carlos Moisés, governador de Santa Catarina, teve uma reunião com o Augusto Aras, da PGR, né? E solicitou celeridade. Ele quis o quê? Que as investigações andassem o mais rápido possível para que elas sejam concluídas o mais rápido possível. E isso tudo está nos autos processos aí. Vocês podem verificar que foi ele que solicitou a investigação. Ele, inclusive, o senhor Carlos Moisés, colocou à disposição da justiça o seu notebook, o seu celular, tudo que fosse necessário. Tá? Então, esse é uma razão muito forte que me leva a acreditar na inocência do Moisés, tá? Em relação a essa compra de respiradores. Ele tem falhas? Ele tem muitas falhas. Eu discordo de muita coisa que o Moisés fez, tá? Sobretudo no campo político. Em relação a práticas pouco republicanas, eu posso me enganar, eu posso vir a me enganar. Mas hoje eu tenho total confiança na honestidade do Moisés. Total, tá? E se provar que eu tô errado, eu vou vir aqui e falar, rapaziada, tava errado, tá? Não vai ser a primeira vez que eu vou me decepcionar, né? Tem um senhor aí chamado Jair Bolsonaro que me decepcionou um pouco já. Mas não vai ser a primeira vez e eu não tenho problema nenhum em dizer que eu estava errado. Mas hoje eu tenho confiança na inocência do Moisés. E volto a dizer, se ficar provado que ele tem envolvimento, primeira fritada quem dá sou eu. E ele sabe disso, tá? Agora, eu quero demais que as investigações aconteçam com a maior celeridade possível para que a gente descubra quem foi o vagabundo que se utilizou de um momento de caos total, de sofrimento do povo para botar dinheiro no bolso de uma forma ilícita. Agora vamos falar do impeachment do Carlos Moisés. Aí tá rolando um impeachment lá, a votação, aprovaram o impeachment do Moisés, né? Tá indo para uma comissão agora. E o povo tá achando que o impeachment é por conta dos respiradores. Pessoal menos agraciado pela natureza, os burros, né? O caso do impeachment não tem nada a ver com isso. O impeachment está acontecendo por questões
esse impeachment que já está na comissão, que foi votado e aprovado pela Assembleia, preste atenção, hein? Ele está acontecendo por questões políticas. Lembra que eu falei que eu discordava de muita coisa que Moisés fez? Pois é, sob a ótica política. Ele se isolou, não abriu diálogo de nenhuma forma com o parlamento, ele confiou em pessoas que não tinham o mínimo tato político, o mínimo poder de articulação, pessoas que foram soberbas, pessoas que usaram o poder que o Moisés lhes conferiu para benefício próprio, para arquitetarem projetos próprios, né? E por conta disso, a Assembleia ficou brabinha e resolveu mover uma ação que é meramente política, não tem embasamento jurídico algum. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Isso aí, a própria advocacia do Senado já deu um parecer sobre isso, um ex-ministro do STF deu um parecer sobre isso, o próprio Ministério Público já deu um parecer sobre isso, mas é Brasil, então a coisa está correndo, foi aprovado o impeachment dele, está indo para a comissão. Agora, olha que curioso. Olha que curioso. Santa Catarina é um estado que ele era deficitário há muitos anos, né? Pouquinho antes de 2018, quase, quem é catarinense sabe, a nossa saúde estava praticamente quebrada, quase que houve uma greve geral dos servidores estaduais, porque estava ameaçado dessa galera não receber salário, não tinha dinheiro para pagar essa galera. Em pouco mais de um ano e meio de governo da atual gestão, não só as contas públicas, que eram deficitárias há anos e anos, foram sanadas, como o Estado está operando em superávit, tá gerando dinheiro. Pô, brigadeiro, o que é isso? Então, o Moisés é um mago da gestão pública? Não. A única coisa que eu sei que ele fez algumas medidas muito acertadas do ponto de vista gerencial, mas a única coisa que eu sei de fato que ele fez foi cortar um monte de safadeza, um monte de esquema que tinha no governo antes. Se você fecha o ralo, o dinheiro para de sumir e sobra. Isso é uma tônica brasileira, né? O Brasil era para ser um dos países mais ricos do mundo. Só que é tanto esquema, tanta corrupção, tanta safadeza, tanto dinheiro indo para o bolso de vagabundo, que a gente acaba se ferrando, né? Santa Catarina não é diferente. Agora vejam que curioso. Lógico que tinha muita gente sendo beneficiada por esses esquemas, certo? Esses esquemas beneficiavam com alguns milhões e milhões e milhões, dezenas, centenas de milhões de reais, muitas pessoas. E aí o Moisés cortou tudo isso aí, e muita gente ficou descontente, né? E agora há uma articulação, né, como eu falei, política, para derrubar o Moisés através desse impeachment. E olha que curioso, o Moisés caindo, sabe quem assume? Sabe quem assume? O presidente da Assembleia, que é o deputado Júlio Garcia. Sabe qual a diferença do Moisés para o Júlio Garcia? O Moisés ele está sendo investigado pela polícia e pelo Ministério Público a seu próprio pedido, por conta dos respiradores. O deputado Júlio Garcia, ele não está sendo investigado. Ele já foi denunciado pelo Ministério Público 12 vezes. 12 vezes. Por envolvimento em diversos crimes, em diversos esquemas envolvendo corrupção. Vocês conseguem ligar os pontos? O governador vai ali, corta um monte de esquema, fica um monte de gente insatisfeita, entra com processo de impeachment somente do ponto de vista jurídico, inexistente do ponto de vista jurídico, somente com embasamento político, para derrubar o governador e colocar no poder o Júlio Garcia, presidente da Assembleia, que já foi denunciado 12 vezes pela polícia e pelo Ministério Público por conta de envolvimento em esquemas de corrupção mais diversos. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Volto a dizer aqui, creio na inocência do Moisés e quero celeridade das investigações para ver se eu estou certo. Agora, caso as investigações mostrem o contrário, aqui ó, catira e papo nele, compadre, não tem papo. Aqui não tem negócio de passar pano para Flávio Rachadinha, para Lula, para Lulinha, porra nenhuma. Aqui é o certo é o certo e o errado é errado. Não interessa se é o amigo fazendo ou o inimigo fazendo. Costumo dizer aqui, se chegar aos meus ouvidos que a minha mãe cometeu algum ato impróprio, eu saio de casa, passo na casa da coroa, pego ela e levo para a delegacia para prestar esclarecimentos. Aqui é assim, meu irmão. Um grande abraço e os...